Vamos ver o que está falando em Provérbios 16, verso de número 32. Amém? Fala assim a palavra de Deus, ó. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma. Vamos ver a parte B desse versículo de novo. E o que domina o seu do que o que toma uma. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento. Ora ao Senhor nessa hora para Deus falar e ministrar o seu coração. Ele continuar visitando a sua vida em nome de Jesus. Deus, nós oramos. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e que a tua palavra ache lugar propício na nossa vida, para nos abençoar, para abrir os nossos olhos, para nos modificar e para trazer um tempo novo na nossa vida, na nossa família, no nosso futuro, no nosso trabalho, no propósito de vida qual o Senhor tem para cada um de nós. Oramos assim, agradecemos em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu queria compartilhar nessa noite com os irmãos, com a igreja, uma palavra sobre domínio próprio. Preste atenção nisso. Nós acabamos de ler um texto aqui que fala sobre, verso 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Quando eu tinha 12, 10 anos de idade, eu lembro que meu pai, certa vez, veio para mim e para o meu irmão e ele nos deu um cavalo de presente. E a gente começou a andar a cavalo, né? A gente ganhou ali um cavalo manso, e ali começou então aquele desejo de começar a mexer com criação. Cavalo, potrinho, eguinha. E a gente passou um bom tempo da nossa juventude ali envolvido, de vez em quando, com esses animais. E de vez em quando eu presenciava em exposição, em sítio, em lugares, colegas, alguns animais que eram selvagens ou que ainda não eram amansados. E que tinha então aquelas pessoas que subiam, que montavam, para amansar um animal. O que eu estou falando dessa história hoje aqui, nessa noite? Que eu queria falar nessa noite sobre domínio próprio. Queria compartilhar nessa noite sobre domínio próprio. O que significa, o domínio próprio? A palavra domínio próprio para mim, para você, ela vai trazer uma expressão sobre temperança, moderação, autocontrole sobre os nossos desejos e paixões, reprimir com mão firme. Você é uma pessoa que tem hoje domínio próprio? Você se considera hoje um cristão, uma cristã que tem domínio próprio? Você é uma pessoa hoje que tem o autocontrole da sua vida? Aquele sentimento, na hora que vem algumas reações, em alguns momentos da sua história, como é que você se vê? Como é que é o seu coração? Como é que fica a sua vida? Segundo Paulo, a palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo chega a dizer para mim e para você assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas todas as coisas me são lícitas, mas o que, gente? Eu não me deixarei, o que é? Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios 6,12, todo mundo? Abre a sua Bíblia aí, para você decorar esse versículo aí, Esse versículo para mim, para nós, para a igreja, para o povo de Deus, todo cristão precisa decorar esse versículo e ter ele na sua mente. Todas as coisas me são. O que significa a palavra lícita? Tem uma versão que está falando diferente aí, sim ou não? Está falando o quê? Todas as coisas me são o quê? Permitidas? Não é isso? Todas as coisas me são permitidas. Aí ele fala assim, mas nem todas me convêm. Aí depois ele vai dizer assim, todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando para mim e para você. Pessoal, olha para cá, hoje não é uma palavra para fora, hoje não é uma palavra de sonho,
Hoje não é uma palavra de expectativa. Hoje não é uma palavra para amanhã. Hoje é uma palavra para dentro. Hoje é uma palavra para a gente olhar para dentro de nós. Paulo chegou a dar essa receita. E nessa introdução, preste atenção. Existem 2 pontos importantíssimos para a nossa vida. Primeiro ponto. Há coisas que são muito simples de dominar. Sim ou não? Mas existem outras coisas que dominam as nossas vidas e que nós nem percebemos. É assim ou não é? Tem muitas coisas na vida que são fáceis de dominar. Mas existem outras coisas que dominam a nossa vida que a gente nem percebe. Para a gente entrar na palavra. Quando Paulo vai dizer em Gálatas, lá no capítulo 5, ele vai dizer a respeito do fruto do Espírito. Lá no versículo 22, ele vai falar assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, e por último ele fala o quê? E o quê? Domínio próprio. Você tem domínio próprio? Você se considera uma pessoa que tem domínio próprio sobre a sua vida? Primeiro ponto dessa noite. Primeira pergunta para mim e para você. Olha para dentro de você nesse momento. Você é alguém que tem domínio próprio? Faz uma vasculhada um pouquinho do seu passado. Lembra um pouquinho da sua vida aí. Será que você tem domínio próprio? Será que nós temos exercitado? Em primeiro lugar para nós, pastor, como é que eu vou saber se eu tenho domínio próprio? Como é que eu vou saber se a minha vida, se eu tenho desenvolvido domínio próprio? Em primeiro lugar, preste atenção nisso, queridos. As pessoas que vivem e convivem com você vão saber disso. Será que a sua mulher pode falar que você tem domínio próprio? Será que o seu filho pode falar que você tem domínio próprio? Amém ou não amém? Primeiro ponto para mim e para você. Pastor, como é que eu vou saber que eu tenho domínio próprio? As pessoas que vivem perto de nós. Elas são as pessoas que vão dizer que nós temos ou que nós não temos domínio próprio. Como é que eu vou saber se eu tenho domínio próprio na minha vida? Em segundo lugar, as suas reações revelam muito mais do que as suas ações. Não é o que a gente sai durante a semana fazendo. A dificuldade não é o que a gente projeta. A dificuldade é como nós nos comportamos com aquilo que as pessoas trazem até a gente. Essa é a grande dificuldade. Pastor, será que eu tenho domínio próprio? Como é que é a sua reação das ações que chegam perto da sua vida? Como é que são as nossas reações das circunstâncias que vêm perto de nós? Então, em primeiro lugar, para mim saber se eu tenho domínio próprio, as pessoas que vivem perto de mim, elas vão trazer o diagnóstico. Em segundo lugar, as nossas reações vão revelar muito mais do que as nossas ações. Não é a bondade, não é o que você faz, não é o que você planta, não é como você tem percorrido a vida, não é como você tem desenvolvido os seus dias. Mas é as reações que nós temos tido diante dos problemas, das dificuldades, das tribulações e das lutas que a vida tem trazido até nós. Pastor, como é que eu vou saber se eu tenho domínio próprio? Em terceiro lugar, escute isso. A ordem ou a desordem pode revelar isso. Olha o que a Bíblia vai dizer lá em Provérbios 25, versículo 28. Como é que eu vou saber se eu tenho domínio próprio? A ordem ou a desordem pode revelar isso para a nossa vida. Olha Provérbios 25, versículo 28, como é que fala aí, ó? Como cidade o que, gente? Cidade o quê? Derribada. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio o quê? Próprio. Assim é o homem que não tem domínio próprio. Então preste atenção, como é que é uma cidade derrubada que não tem muro? O que está falando esse provérbio para mim e para você? Está falando de ordem.
está falando de princípios, está falando de organização, está falando de funcionamento. Você conhece alguém assim? A vida dela é entrada e saída. Ela não tem o que chega e nem o que sai. A pessoa não tem domínio próprio da vida dela, em vários aspectos da vida. E a palavra está falando para mim e para você, como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ou seja, é um homem de fácil acesso, é um homem que as coisas chegam e saem da vida dele, é um homem de confusão, é um homem e uma mulher completamente perdida nela mesma e nele mesmo. Pastor, como é que eu vou saber se eu tenho domínio próprio? Em primeiro lugar, as pessoas que convivem perto da gente, as nossas reações, a ordem ou a desordem da nossa vida. Agora escute isso. Como é que a gente pode saber se nós temos domínio próprio? Calmaria não é um bom termômetro para essa pergunta. Sabe qual é o dia e o momento que você vai observar se você tem domínio próprio na sua vida? É no momento de tribulação, é no momento de aflição, é no momento de agonia, é no momento de tentação, é no momento de adversidade. Sabe por quê, gente? Preste atenção. Deitado na rede, de frente para o mar, com um copo de água de coco, com a conta no azul, carro na garagem, família com saúde, tudo equilibrado, filho, tudo abençoado, qualquer um tem domínio próprio, sim ou não? Ó, o sim saiu até dominado, sim. Tá vendo só? Então presta atenção, como é que funciona o domínio próprio, pastor? Não funciona no dia de calmaria. Você vai conhecer o domínio próprio na sua vida é no dia da pressão, no dia da dor, no dia da dificuldade, no dia da injustiça, no dia mau, no dia que você perde o controle. Aquele dia que você não sabe se o chão está mais aqui. É aquela hora que você não está entendendo. Esse dia é o dia do domínio próprio. Problema na escola, problema no trabalho, problema com o patrão, problema no trânsito, calor, dificuldade. Domínio próprio. Como é que eu vou saber, pastor, se eu tenho domínio próprio? Nos dias de calmaria não será um dia bacana para você saber se você tem domínio próprio. Agora abre a sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios 10, 13. Olha o que a palavra de Deus vai falar para mim e para você. Guarda esse versículo no seu coração, porque esse versículo aqui é para você caminhar e saber que as tentações da vida não podem te parar. O que diz em 1 Coríntios 10, 13 aí, ó? Não vos sobreveio tentação que não fosse o quê? Que não fosse o quê? Humana. Olha para cá, irmãos, presta atenção nisso. Você é um ser humano. Deus é soberano, sobrenatural. Então Deus não vai deixar vir sobre a sua vida uma tentação, uma aflição que não fosse humana. Então Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 10, 13, ó. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é o que, irmãos? Deus é o quê? Então preste atenção. No dia do aperto, no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia que você não está entendendo nada, lembra disso. Não sobreveio tentação que não fosse humana. Pastor, mas está difícil, mas vai passar. Pastor, mas está um deserto muito escaldante, mas vai acabar. Pastor, mas eu não estou entendendo essa dimensão da minha vida, mas vai terminar. Porque a Bíblia está garantindo para você aqui, ó. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus não vai dar algo a mais para você que você não possa suportar. Tudo que você tem hoje e enfrenta hoje, Deus sabe que está abaixo da sua condição mental, emocional, física, social, familiar. Ele sabe que você suporta isso aí. Ah, igual uma amiga minha. Fala, Jesus, já que o Senhor está tratando, trata tudo de uma vez. Vai tratando então. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados. Além das vossas o quê? Além das vossas
forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais o que, irmãos? Levanta a sua mão assim, então, profeticamente. Olha para a sua semana e fala: eu vou suportar. Eu vou atravessar. Eu vou vencer. Eu vou romper. Eu vou chegar do outro lado. Querendo o diabo ou não, querendo a vida ou não, querendo os problemas ou não, Deus me deu força para suportar. Diga aleluia. Preste atenção nisso, irmãos. Pastor, eu tenho domínio próprio. Mas agora abre 1 Pedro 5,8. Lá no final. Sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo vosso adversário, o diabo vosso adversário anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para fazer o que, irmãos? Devorar. Verso 9. Resiste-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha para cá. Em algum lugar do mundo agora, alguma pessoa está passando pelo mesmo problema que você está passando. Enfrentando a mesma dor que você está enfrentando. O que a Bíblia está falando no versículo 8? Sede sóbrios e vigilantes. Por quê, pastor? Porque você pode estar passando por essa situação e Deus está dizendo para você: tenha domínio próprio. Domine a sua vida. Domine o seu hábito. Domine a sua postura, domine o que você está falando, domine a sua condição, domine o seu sentimento, domine. Durante essa semana você vai enfrentar situações gigantes, Golias, mas a Bíblia está falando assim, ó, domine. Amém ou não amém? Pastor, como é que eu vou saber se eu tenho domínio próprio? Dentro desses 4 pontos. As pessoas que convivem com a gente, as nossas reações, a ordem ou a desordem e a calmaria não é um lugar legal para a gente estar observando isso. Mas em segundo lugar, nós vimos se a gente tem ou não domínio próprio. Mas em segundo lugar, o que o domínio próprio faz com a gente? Por que Paulo escreveu isso lá em Gálatas? Quando ele vai falando do amor, da longanimidade, quando ele vai colocando no final, ele fala assim: e domínio próprio. Se o domínio próprio é algo tão bom, o que ele faz com a gente, pastor? O que ele pode acrescentar na minha vida? Em primeiro lugar, preste atenção, o que o domínio próprio faz na nossa vida? O domínio próprio, ele traz na nossa vida uma coisa chamada proteção. O domínio próprio vai trazer sobre a sua vida proteção. Todos nós agora talvez podemos acionar uma janela na nossa mente, lembrando de coisas do passado, a qual a gente pensa assim: meu Deus, se eu tivesse tido domínio próprio no passado, algo estaria diferente na minha vida. Pastor, o que o domínio próprio faz na minha vida? O domínio próprio me protege. Você lembra de Davi? Davi vence ali o leão. Depois Davi vai lá e vence o urso. Depois Davi vai lá e desce naquele vale, e a Bíblia diz que ele vai olhar diante de Golias e ele vai derrotar Golias. E depois ele passa pelo processo de Saul, caminhando, atravessando, vivendo. E quando ele se torna então rei de Israel, na hora da batalha, na hora da guerra, na hora dele ir para cima, a Bíblia diz que ele fica no palácio, e lá do palácio ele vai avistar quem lá embaixo? Betseba. E o que Betseba está fazendo? Ela está lá embaixo, nua, tomando banho, e a Bíblia diz que o rei ficou de férias, e os guerreiros foram para a guerra, e ele olha lá de cima, Betseba está lá embaixo. E a Bíblia diz então que Davi naquele momento não teve o quê? Não teve domínio próprio. Quem é aquela mulher lá? Traga até mim. O que faltou na vida de Davi? Domínio. O que virou na vida de Davi depois que Davi caiu com Betseba, irmãos? A família, os filhos, as mortes, problemas, danificações. Porque faltou o que na vida de Davi? Domínio próprio. Você lembra também de Caim? A Bíblia diz que então Abel traz uma oferta e ele entrega para Deus. E a Bíblia diz que Deus recebe a oferta de Abel.
E a Bíblia diz que Caim vê a vida de Abel e ele fica com inveja, ele fica com raiva. E a palavra vai dizer então que naquele momento Deus sabia do coração de Caim e fala assim, ó, o seu desejo contra o seu irmão está em você, mas em você cumpre dominar esse desejo. Caim estava lidando com aquela inveja, estava lidando com aquela situação, mas Deus falou assim, ó, esse desejo está em você, mas é você mesmo que precisa dominar esse desejo aí. E o que Caim fez? Ele não dominou. Caim não teve domínio próprio. O que ele fez? Ele foi lá e matou quem? O irmão dele. Eu lembro de um homem. O pai deixou, quando partiu, uma herança grande. E aquele homem então pega aquele valor, pega aquele dinheiro e começa a viver, a viver, a viver, a viver, a viver. E toda aquela bolada que aquele homem recebe, dentro de pouco tempo é colocado para fora. E hoje esse homem está aí, servindo a uma companhia, a uma empresa. E o pai no passado deixou algo muito grande para ele. Diante dos problemas financeiros, o que passou para essa pessoa? Faltou domínio próprio. Faltou domínio próprio. Às vezes na nossa vida a gente se depara com circunstâncias assim. Abre a sua Bíblia lá em 2 Timóteo 1,7. O que a palavra está nos ensinando nessa noite aí? Olha para a Bíblia no versículo 7. Vamos ler todo mundo junto? Porque Deus... Vamos lá, todo mundo junto, vamos lá. Porque... Presta atenção aqui. Deus não tem nos dado espírito de covardia. Mas ele coloca aqui mais de quê? Poder, amor, e o último ele fala o quê? Dá para ser moderado, sim ou não? Às vezes nós pisamos na casca de banana, sim ou não? Pisamos, e várias vezes. Mas o que a Bíblia está falando para mim e para você? Mas Deus nos deu o espírito de moderação, de equilíbrio. Amém, irmãos? Pastor, o que o domínio próprio faz na minha vida? O domínio próprio, ele tem o poder de me proteger. Por isso que nós devemos desenvolver o domínio próprio em nós. Fala, Senhor, me ajuda a ter domínio próprio. Abre os meus olhos, me ajuda cada dia mais me prostrar diante do Senhor para que o Senhor venha me dar domínio próprio sobre a minha vida. Em segundo lugar, o que o domínio próprio faz conosco? Primeiro nós aprendemos aqui, será que nós temos domínio próprio? Mas em segundo lugar, o que o domínio próprio faz? Ele nos protege. Mas em segundo lugar, o domínio próprio tem o poder de nos santificar. Santificar. Eu acabei de falar de Davi. Você lembra do filho de Davi, Salomão? A Bíblia diz que Salomão servia a Deus, herdou de Davi todo o reinado, toda a estrutura, tudo o que Deus fez da vida do pai. Mas a Bíblia diz que Salomão vai encerrar a sua vida com 1000 mulheres, servindo a outros deuses, sacrificando a outros deuses. Por causa de quê, pastor? Porque faltou em Salomão o quê? Domínio próprio. O que o domínio próprio faz na nossa vida? Ele nos santifica. Ele nos protege, mas ele traz sobre a nossa vida também santidade. Escute isso. Quais são as áreas, talvez, que está faltando domínio próprio para nós? Queria colocar algumas aqui. Será que está faltando para nós, talvez, domínio próprio na sexualidade? Será que você é alguém que talvez tenha entrado de madrugada em sites pornográficos? Esse vídeo talvez está chegando para você nesse WhatsApp. O que você está vendo? O que está diante dos seus olhos? Como é que está o seu comportamento diante da sexualidade, da pornografia, daquilo que é errado? Qual é o domínio próprio hoje que está faltando para você? Será que talvez hoje você tem que ter domínio próprio diante do vício? Será que talvez você é alguém que dorme com um cigarrinho debaixo do colchão? Ou fuma lá na empresa escondido? Ou talvez mexe com um pozinho ainda e não se libertou disso? Será que está faltando domínio próprio para você nessa área das drogas? Você está viciado ainda em alguma coisa? E Deus está falando para você que você é templo do Espírito Santo de Deus. O seu corpo é lugar do Espírito Santo de Deus habitar. Qual é o vício que está dominando a sua vida? Você está na igreja, a palavra de Deus está chegando ao seu coração. Deus quer te dar domínio próprio.
para deixar as drogas, para deixar a imundície, para deixar essas coisas. Será que hoje você tem que lutar aí com domínio próprio, talvez contra a mentira? Será que você tem que deixar a mentira? Pastor, mas é só de vez em quando. Mas a palavra está dizendo que Deus nos deu o espírito de equilíbrio, de moderação. E a mentira é aquele que, qual a palavra diz, quem é o pai da mentira é Satanás. Será que talvez hoje falta domínio próprio para dominar a mentira e para falar somente a verdade? Será que falta domínio próprio talvez hoje diante da ira? Você é alguém que se ira facilmente? Em casa, no trânsito, no trabalho, nos problemas da vida, como é que é a sua ira? A ira não é uma obra do Espírito, mas é uma obra da carne. A Bíblia diz que nós devemos dominar a nossa ira. Irai-vos, mas não pequeis. Irmãos, será que nós estamos precisando de domínio próprio, talvez na nossa carnalidade? Será que nós temos sido carnais? Com as palavras, com os grupinhos, talvez aqui na igreja nós temos um comportamento, mas talvez durante a semana a gente encontra com outras pessoas e o nosso comportamento é diferente. Mas aqui não tem o irmão me vendo, não tem o pastor me vendo, mas Deus tem te visto. E do mesmo jeito que Ele vê você, Ele vê a mim, Ele vê nós. O que eu preciso de dominar, pastor? Quem sabe talvez eu sou uma pessoa de falatórios, abrindo a boca, cheio de palavra, de murmuração, de contenda, de discriminação. Quem sabe talvez você tenha uma mentalidade suja, perversa, sua mente está contaminada, sua mente está suja, está podre, e Deus está falando para você que você não deve se contentar com esse século, mas transformar com a renovação da mente de Cristo para a sua vida. Quem sabe hoje talvez você precise de domínio na tecnologia, na internet. Esse tempo, esse mundo, essa época que nós estamos vivendo, quem sabe você tem dado muito tempo diante aí do computador, da internet, do celular, e a Bíblia e a oração têm sumido da sua vida. Não tem orado pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa. Quais são as áreas que falta domínio próprio, pastor? Qual lugar está faltando domínio próprio para mim e para você? Hoje a palavra não é para fora, é para dentro, é para nós, é para a gente arregimentar, exercitar, edificar, trazer base, fundamento, força. Deus quer te guardar, Deus quer te proteger, Deus quer te livrar do mal, quer te levantar pai para abençoar o seu filho, quer te levantar mãe para abençoar a sua filha. Irmãos, a palavra que está falando para você, falou primeiro para mim. Pastor, o que eu preciso entender? Será que eu tenho domínio próprio? O que o domínio próprio faz na minha vida? Abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4:4. Olha o que Paulo vai falar aí aos Tessalônicos. 1 Tessalonicenses 4:4. O que ele diz aí, ó? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a quem? A Deus. Agora preste atenção, pastor, o que o domínio próprio faz na minha vida? Olha para cá, escute isso. Queridos, a Bíblia fala a respeito de alguém que teve domínio próprio. E esse alguém que marcou a história da palavra de Deus e marca a nossa vida até hoje, foi um homem chamado José. José do Egito. José teve domínio próprio quando ele foi vendido pelos irmãos dele. Você consegue imaginar ali 10, 12 irmãos jogando José dentro de uma cisterna? E daqui a pouco ele sentando naquela caravana. E a Bíblia diz então que José, ele parte, os irmãos dele vendem ele. José teve que ter domínio naquele momento. Domínio diante dos ex-irmãos, da família. Teve que dominar as suas emoções. A Bíblia diz que ele chega agora na casa de Potifar, escravo, desconhecido. E a Bíblia diz que agora na casa de Potifar ele vai recomeçar. Recomeçar com o que, pastor? Com nada, com Deus, com tudo. E agora ele começa novamente a vida dele na casa de Potifar. Até o momento que aquele homem olha para José e percebe, tudo que esse camarada coloca a mão prospera. Tudo que ele encosta a mão vai para frente. E a Bíblia diz então que ele é colocado no posto ali administrativo.
Ele passa então a ter uma posição de destaque na casa daquele homem. Até o dia que a mulher de Potifar chega para José e tira a sua própria roupa e fala para ele: eu quero deitar com você. E a Bíblia diz que naquele momento José mais uma vez tem domínio próprio. E agora ele vai ter que ter um outro domínio próprio, quando ele é lançado na prisão. E a Bíblia diz então, quando ele é levado para a prisão, a Bíblia diz então que injustiçamente, ou seja, injustamente ele é levado para a prisão. Ele tem que ter um outro domínio. Na prisão agora ele tem outro domínio próprio. O que, pastor? A Bíblia diz que aquele homem que comandava aquela prisão percebe que José era um homem de bem. E permite que aquele calabouço fique na confiança de José. Domínio próprio. E depois mesmo o padeiro, mesmo o copeiro, ele revelando o sonho dos dois, dizendo: ó, isso vai acontecer na sua vida, isso vai acontecer na sua vida, e acontece exatamente quando ele havia sonhado e falado para os dois. E a Bíblia diz que depois, quando ele chega diante de Faraó, ele tem o domínio para dizer para Faraó: Faraó, em mim não há nada, mas em Deus ele pode dar agora a revelação das necessidades dos sonhos que você está aqui procurando. José mostra para mim e para você um homem de domínio próprio. Gente, isso é para mexer comigo, com você, amém ou não amém? Agora preste atenção, a Bíblia diz que depois os irmãos de José vão vir, e eles vão sentar, e eles vão ver o que Deus faz na vida desse homem. Ou seja, José se torna o governador do Egito, abaixo de Faraó, o homem que tinha maior autoridade em toda aquela região, no maior império naquele tempo. Agora preste atenção, nós acabamos de falar de um homem que teve domínio próprio. José dominou, segurou, manteve. Agora, quando nós falamos da vida de Sansão, a Bíblia diz que quando ele vê Dalila, ele se afeiçoou por Dalila. E os filisteus ficaram sabendo daquilo e falaram: Dalila, vai lá e entrega Sansão nas nossas mãos. E a Bíblia diz então que Sansão vai começar a conversar com Dalila. Sansão não domina na primeira vez, não domina na segunda, não domina na terceira. Se você lê em Juízes 16, versículo 6, você vai observar que Dalila vai brincando com Sansão, vai conversando com Sansão, vai falando com Sansão, vai dialogando com Sansão, até o momento que ele percebe que ele levanta, mas as suas tranças já haviam sido cortadas, e quando ele pensa que ele vai guerrear contra os filisteus, o Senhor já havia retirado dele. O que a gente aprende com isso? Que o domínio próprio faz a mim e a você pensar. O domínio próprio fez José pensar, mas Sansão não quis pensar. Como é que está eu e você hoje, meu irmão e minha irmã? Será que nós temos pensado? Será que nós temos raciocinado? Será que nós temos sido levados pelo mundo, pela televisão, pela mídia, ou então pelas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje? Será que nós estamos tendo no nosso tempo hoje domínio próprio? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Agora olha para cá um pouquinho para a gente encerrar, preste atenção nisso. Pastor, será que eu tenho domínio próprio? Em segundo lugar, o que o domínio próprio faz comigo? Mas em terceiro lugar, escute isso, como é que eu posso obter o domínio próprio na minha vida? Como é que eu posso buscar a Deus e falar: Senhor, me dá domínio próprio? Eu preciso de domínio próprio. Em primeiro lugar, queridos, não é algo legal, é colocar o nosso eu na cruz do Calvário. Como é que eu vou ganhar o domínio próprio de Deus? Colocando o nosso eu na cruz do Calvário. O eu fala do ego. O ego mexe com o orgulho desenvolve as obras da carne. Como é que eu vou ter, pastor, o domínio próprio? Colocando eu na cruz. A cruz fala de morte. A cruz fala de entrega. A cruz fala de abrir mão. A cruz fala de não ter a nossa própria justiça. A cruz fala de perdão. Como é que eu vou ter domínio próprio, pastor? Colocando eu na cruz. Essa noite você veio aqui domingo para colocar o seu eu na cruz. Para deixar o seu eu lá no alto. Fala: Senhor, está aqui o meu eu, está aqui a minha vida, me ajuda a ter domínio próprio. Diante dos amigos, diante das festas, diante dos convites, diante daquilo que já vai trazer para a minha vida. Como é que eu vou ter domínio próprio? Em segundo lugar, alimentando o meu espírito.
Bendito o homem que confia no Senhor, porque ele é como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que as suas raízes crescem para o lado do ribeiro, e quando vem o calor, quando vem a sequidão, ele não se perturba e não deixa de dar fruto. Por quê? Porque a raiz está crescendo para o lado do Espírito Santo de Deus. Pastor, o que eu faço para ter domínio próprio? Alimenta o seu espírito na presença de Deus. E preste atenção, toda vez que você vai alimentar o seu espírito, você vai matar a sua carne. Toda vez que você vai alimentar o seu espírito, você vai estar renunciando à sua carne. Porque ou você alimenta a sua carne, ou você alimenta o seu espírito. Ou você se enche do Espírito Santo, ou o mundo vai querer entrar na sua vida. Pastor, como é que eu vou ter domínio próprio na minha vida? Confessando os nossos pecados. Você tem hábito de confessar o seu pecado? Você tem dificuldade de confessar o seu pecado? Nós precisamos criar esse hábito. Quem é a pessoa que você fala, olha, eu quero confessar? Sabe por quê? Não existe na terra pessoa perfeita. Não existe pessoa santa. A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então preste atenção, queridos, nós precisamos aprender a confessar, a entregar e a falar, está aqui, está errado, me ajuda. Porque o que confessa também para alguém que é pecador. Então nós devemos aprender algo que é a confessar os nossos pecados. Pastor, como é que eu vou ter domínio próprio? Afastando das más companhias. Diga-me com quem, e eu vou te dizer. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 33. O que está falando no versículo 33 aí, irmãos? Vamos ler todo mundo junto? Verso 33, fala o que aí? Vamos de novo aí. Não. Abre a sua Bíblia em 2 Pedro 1:3. Nós já estamos caminhando em direção ao final. 2 Pedro 1:3. Até o versículo 7. Preste atenção para a gente encerrar. Nós já estamos acabando já a palavra dessa noite. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, fala assim a palavra de Deus, para mim e para você. Visto como pelo seu divino poder, olhe para a sua Bíblia atentamente para cada verso e versículo aí. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há onde, irmãos? Livrando-vos da corrupção das paixões que há onde? Fala mais alto, no mundo. No mundo. Preste atenção. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio o quê? Com o domínio próprio e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade Eu quero encerrar a palavra hoje à noite. Eu cresci vendo meu pai trabalhar em uma oficina mecânica, um lava-jato, posto de gasolina. O que eu quero fazer e trazer essa ilustração para você nessa noite aqui? E eu me lembro e me recordo de várias vezes que eu cheguei na oficina, eu encontrava o meu pai mexendo com o caminhão, com solda elétrica, com solda oxigênio, e várias foram as vezes que eu encontrei ele diante de uma bigorna. Bigorna, para quem não sabe, é um ferro muito grosso, pesado,
E as pessoas batem em cima daquele ferro ali para fazer com que outros ferros sejam amassados. E o que eu vi ali? De vez em quando eu encontrava ele mexendo com algumas pessoas, com alguns aços muito grossos ali. Mas existia um fogo forte ali, acetileno e oxigênio. Ele pegava aquele fogo naquele aço ali e esquentando aquele ferro. E aquele ferro que era grosso, que era duro, que não quebra, o fogo então ia tocando naquele ferro. Ia tocando naquele ferro, ia tocando naquele ferro. E aquele ferro que era grosso, que era duro, que era grosso, que era duro, ele chegava até a proporção de se tornar vermelho do tamanho de tempo que o fogo foi canalizado nele. E quando aquele aço ficava vermelho, então ele era colocado em uma posição. E aquele ferro grosso, ele se dobrava por causa do calor do fogo. Preste atenção, pastor, é difícil ter domínio próprio? Não. Você tem que deixar o Espírito Santo de Deus te queimar. Queimar a sua alma, queimar a sua mente, queimar a sua vida. Você pode até achar que você é torto hoje, que não tem jeito para você, mas o fogo de Deus pode arrancar da sua mente, da sua alma, do seu espírito, da sua vida, toda a condição imunda e fazer você chegar no propósito que Deus quer, no molde que Deus quer, na adequação que Deus quer e na expectativa que Deus tem para a sua vida. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça nesse momento, coloque o seu coração e a sua vida na presença do Senhor nessa noite.